Bom dia. Vamos... Tá saindo som? Som. Vamos fechar os nossos olhos nesse momento e vamos agradecer ao nosso Deus pela noite que nós tivemos. Nós ontem tivemos um dia muito chuvoso. E hoje tá um friozinho, mas a chuva passou, né? E Deus nos concedeu esse dia para juntos estarmos louvando ao nome dEle. Então vamos curvar as nossas cabeças, vamos agradecer ao Senhor. Esteja com seu coração cheio de gratidão a Deus por tudo que você viveu durante essa semana. As alegrias, aquilo que serviu de aprendizado. Agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor pela noite, pela saúde. Agradeça ao Senhor por sua família. Pai, nós te rendemos graças, Senhor Deus, pelo teu amor. Te rendemos graça pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Nós te rendemos graças, Senhor Deus, pelo fôlego da vida, pelo respirar. Muito obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, pela tua provisão. Obrigado pela nossa família. Obrigado, Senhor, pelo alimento. Obrigado, Deus. Obrigado pela saúde. Senhor, agora nós vamos estar louvando ao Senhor junto aos nossos irmãos. Receba, Senhor Deus, a nossa adoração. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor tem total liberdade para agir em nosso meio. Então eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor fale profundamente aos nossos corações nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé para estarmos louvando ao Senhor? Que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei. Perenal, por Cristo perdoado, boa mansão real. Hoje eu sou liberto, vivo de Deus bem perto, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça que maravilhosa graça, é imensurável
poderosa é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecer a Deus. Amém. Vamos fazer a leitura bíblica que se encontra em Salmos 9, versículos 10 e 11. Vamos ler todos juntos? Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião. Anunciai entre os povos os seus feitos. Amém. O Senhor nunca desampara os que o buscam. Vamos continuar louvando ao Senhor, dando graças a Ele. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está. Soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim. Cante isso, mas ressuscitou. Glória a Deus, digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração,
agradecemos ao Senhor porque o Senhor nos concedeu mais uma semana na tua presença. Te agradecemos porque o Senhor nos trouxe até aqui nesta manhã e pudemos celebrar o teu nome. Agradecemos por todas as experiências que passamos nessa semana, mesmo aquelas que trouxeram algum desconforto ou dificuldade para nós. Nós cremos que o Senhor está sob o controle de todas as coisas. Por isso agradecemos por estarmos aqui hoje, porque a nossa vinda à tua casa é para celebrarmos a fé que temos em ti, é para que reafirmarmos o compromisso que temos com o Senhor. Por isso te pedimos, Pai, recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Esteja visitando aqueles irmãos nossos que não podem estar aqui conosco e que estão cultuando conosco virtualmente. Que o Senhor possa preencher nos seus lares a tua presença, fazer-se percebido lá intensa e poderosamente. Manifeste-se assim também aqui hoje, Pai, dentro de nossos corações, recebendo nosso culto, mas também trazendo para nós a tua graça derramada em conhecimento, em crescimento espiritual, em fortalecimento da fé. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém? Amém. Bom dia, irmãos. Dá bom dia para quem está do seu lado aí, depois você pode se assentar. Som, foi. Obrigado mesmo. Bom dia a todos os irmãos e irmãs. Prazer estarmos mais uma vez mais um domingo na casa do Senhor juntos. E depois de um fim de semana, de um sábado chuvoso, uma pequena pausa na chuva para que a gente possa acessar ao templo. Espero que ninguém tenha passado por nenhuma dificuldade nesses dias de chuva. Espero que você esteja bem, a sua família esteja bem, que tudo esteja bem na sua casa. Irmãos, deixa eu falar de coisas bem rápidas aqui, antes da gente prosseguir cultuando ao Senhor. Daqui a pouco a gente vai louvar a Deus com a irmã Cíntia Aline. Cadê a irmã Cíntia? Estava aqui. Ah, está aqui. Eu estou olhando para lá, você está aqui. E está tão discreta, né? Com uma cor tão, né? Está muito bem vestida, o Max, está muito elegante. Mas, irmãos, hoje à noite, duas coisas muito especiais vão acontecer. A primeira delas é que o nosso irmão Joelso voltará ao templo. Uma bênção, né? Graças a Deus. As notícias são animadoras, as notícias de seus exames é que um dos nódulos, não sei se é assim a expressão correta, sumiu e os outros pararam de crescer. E o tratamento continuará para que até que todos eles estejam sido extintos, eliminados para a glória de Deus. Mas a sua volta ao templo ainda requer cuidados. O irmão Joelso, devido ao tratamento, fica com uma imunidade bastante vulnerável, né? Então a gente precisa ter um pouco de prudência ao recebê-lo. A nossa vontade é de agarrar, né, o bichinho, dar aquele abraço bonito, né, irmãzinho? E sacudir ele para um lado e para o outro. Mas a gente precisa ter prudência. Nós precisamos cumprimentar, demonstrar toda a nossa alegria, mas com distância. Acho que podemos sim apertar as suas mãos, mas evitar contatos muito próximos para não colocá-lo em risco, né? Então, pode ficar tranquila, vocês que estão me ouvindo, que ele não vai entender isso como frieza nem distanciamento. É uma conversa que eu tive com ele para a gente ter esses cuidados, né? E receber a ele de volta com calor, com alegria, com intensidade, mas com pouca proximidade, para a gente não prejudicar a ele mesmo. A segunda coisa, e essa não requer tantos cuidados assim, que hoje à noite a Lia vai estrear na casa de Deus. Vou trazer ela hoje à noite aqui, já tomou todas as primeiras vacinas, aquelas que são dos primeiros meses, e vai vir aqui desfilar para vocês um modelito que já está sendo preparado para ela. Não por mim, porque se depender de mim, a camisa é preta e a calça é preta, né? Mas ela estará aqui conosco também. Bebê pequeno a gente sabe como é que é, né? Quem tem bebê pequeno sabe que a gente evita tocar nas mãos, né? Próximo aos olhos ou à boca, porque o neném boy bota e a gente pode ter alguma coisa.
Lá em casa, quem padece disso é o Max. Ele chega da escola doido para dar uma agarrada. A gente fala, vai pro banho. Aí tem que tomar banho, fazer todo o processo. Porque a saúde do bebê é bem frágil, né? Bem vulnerável nos primeiros dias, nas primeiras semanas. Mas todo mundo vai poder ver como é que ela é linda, como é que Deus faz milagres, aleluias, né? E poderemos ter esse momento como igreja juntos hoje essa noite, tá bom? E tudo isso a gente fala com carinho, né, irmãos? Porque a gente tem que preservar. Isso não só com a Lia, com qualquer bebê recém-nascido que passar por aqui, né? São cuidados importantes que nós precisamos ter, principalmente com os recém-nascidos. Agora, quando a criança vai ficando um pouquinho maior, você pode ter certeza que você vai ter a chance de segurar, jogar para um lado, para o outro. Eu vou deixar na sua casa uma semana, para você trocar as fraldas. Fica tranquilo, tá? Vai chegar essa hora aí, tá bom? Deixa eu falar sobre algumas mudanças que precisamos fazer devido às chuvas. O braseiro, que teria sido ontem, passou para o próximo sábado, né? Dia 12. Eu coloquei na arte que vai ser meio-dia, mas começa um pouco mais cedo, né, pastor Otaviano? Começa às 11 horas. Às 11 horas, no mesmo local, o braseiro vai acontecer no próximo sábado. Então, quem não se inscreveu, tem uma última oportunidade. O pastor Otaviano está aí, irmão Paulo Figueiredo, não sei se ele está aqui, também pode procurar a ele para falar com ele também. Para você se inscrever, o valor é de R$40. A segunda coisa, vou manter primeiro, vou continuar falando sobre as mudanças da chuva. A segunda mudança foi o almoço missionário, que seria hoje. Também o almoço missionário precisou ser alterado, porque boa parte do trabalho é feito no sábado, né, de preparação. E ontem, com a quantidade de água que caiu, muitas das irmãs que ajudam, colaboram, não puderam vir aqui fazer esse adiantamento. Deixar tudo para hoje estaria muita dificuldade para o almoço, né? As irmãs que trabalham, sabem como funciona, entendem isso, esse processo. Então, o almoço foi também transferido para o próximo domingo, dia 13 de abril. Quem comprou o ticket está tranquilo, está reservado. Você que ainda não comprou, pode procurar a irmã Laura para fazer a aquisição do ticket, não é isso? Próximo domingo, a partir de 11h30 já está servindo, mais ou menos? A partir de 11h30 o almoço já está sendo servido. Você também pode levar uma quentinha para casa e tudo mais. Dia 18 a 20, nós já estamos nos preparando para o musical de Páscoa, O Legado. Não sei se vocês repararam, botamos ali o nosso cartaz lá fora, né? O nosso banner lá fora com as datas, com os horários, com as datas e o tema do nosso Alto de Páscoa e os nossos apoiadores. Essas marcas que os irmãos têm visto junto às artes do Alto de Páscoa são empresas e irmãos que investiram, apoiaram financeiramente ofertantes para o projeto do Alto de Páscoa. Tem abençoado muito a gente. Então, se os irmãos se depararem com essas marcas, com esses profissionais, essas empresas, dê crédito, valorize-os, porque eles estão sendo parceiros aqui do nosso empreendimento do Alto de Páscoa, tá bom? E por último, irmãos, falando aos homens, o culto à forja, tá? Dia 23 de abril, às 19h30, culto dos homens. Você, esposa, eu vou sempre me dirigir a você agora, mulheres. Você tem que mandar seu homem para cá. Se deixar por ele vai pensar no futebol, vai pensar que trabalhou muito naquele dia, não é? Ele vai pensar que tem que trocar alguma lâmpada, alguma coisa. Não deixa ele fazer isso, não. Nesse dia 23, o homem tem que estar aqui, no culto da igreja. É um culto focado, direcionado para a vivência espiritual dos homens. Então, todos os homens aqui, no dia 23 de abril. Claro, o culto não é exclusivo para os homens, as mulheres podem vir também, naturalmente. Sabe quando tem o culto rosa da MCM? Que os homens também comparecem, a gente vem, né? A gente até veste rosa para a gente poder ser solidário, né? Alguns, os que têm coragem. Tem uns que eles ficam com medo. Não precisa ficar com medo, não. Pode vestir rosa à vontade, que não é pecado, tá tudo certo. Mas é mais ou menos a mesma ideia. Culto rosa para as mulheres, esse é o culto forja para os homens, mas aberto a toda a igreja. Mas é importante lembrar aos homens que precisamos investir na nossa espiritualidade. Precisamos investir no cuidado de Deus direto e específico a nós. Sim, somos fortes, sim, somos bravos, mas a gente precisa cuidar da espiritualidade. Precisamos, sim. E se não o fizermos,
falharemos na tarefa de homens, pais, maridos, falharemos se não fizermos isso. Então, está aí o encorajamento para que você participe tanto do braseiro quanto do culto à forja, tá certo? Mas Cintia Aline agora vai louvar ao Senhor para seguirmos cultuando a Deus, tá? Fique ligado sempre nas nossas redes sociais, lá está sempre sendo atualizada toda a nossa agenda. Falo aqui dos eventos principais, mas lá, sempre que alguma atividade nova surge, você pode tomar conhecimento por lá. Jerusalém e eu. Que toda a igreja cante esse louvor juntamente comigo. Naquela multidão só ele tinha a cruz, a fim de perdoar o meu pecar. E eu não fui capaz de defender sua dor, sabendo que fez tudo por amor. Que mal terrível sobre si Jesus levou, enorme diferença ao mundo fez. Eu lembro seu olhar na minha direção, rogando ao Pai perdão para Jerusalém, rogando ao Pai perdão para Jerusalém. Então, igreja, eu não quero errar outra vez, e apesar dos meus erros refez a aliança que eu mesmo quebrei. Meu pecado deixou lá na cruz, quando ressuscitou meu Jesus. Minha vida começou outra vez. Ó meu Senhor, Jerusalém te machucou, Senhor, mas eu também já te neguei. Por vezes quis fingir, dizendo tê-lo em mim, mas lá no fundo eu fui Jerusalém. Mas outra chance recebeu Jerusalém. Eu não quero errar outra vez, e apesar dos meus erros refez a aliança que eu mesmo quebrei. Meu pecado deixou lá na cruz, quando ressuscitou meu Jesus. Minha vida começou outra vez.
Jerusalém. Eu não quero errar outra vez. A aliança que eu mesmo quebrei, meu pecado deixou lá na cruz. Na cruz, minha vida começou outra vez. Eu não quero errar outra vez. A aliança que eu mesmo quebrei, meu pecado deixou lá na cruz. Meu Jesus, minha vida começou outra vez. Amém. Um dos nossos deveres, irmãos, e não é uma obrigação, mas algo que fazemos com naturalidade, é o exercício de honrar a Deus. Honrar a Deus com as nossas vidas, com a nossa obediência, com o nosso bom testemunho. Mas a palavra nos ensina também a honrarmos de uma outra maneira, é o que o texto de Provérbios 3:9 diz para a gente. Vamos de pé, ler todos juntos o texto de Provérbios 3:9, que é o texto que ilustra o nosso momento de dedicação, de dízimos e ofertas. Todos juntos. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Tem mais? Fechou? É isso mesmo. A Bíblia nos ensina, irmãos, que a honra precisa perpassar toda a nossa vida. Não adianta honrar a Deus com seus recursos e não honrar a Deus com a sua vida. Também seria insuficiente honrar a Deus com a sua vida, mas excluir deste processo de honra os seus recursos. Honrar é atribuir mérito, é dizer que o que temos e o que somos, nós só temos e nós só somos porque Deus assim permite, assim Deus providencia. Isso é honrar, é dar merecimento e mérito a quem de direito. Honrar a Deus é dizer que tudo que nós temos, só temos porque Ele nos concedeu, porque Ele nos permitiu conquistar. Então vamos agora viver esse tempo de honra, onde nós colocamos diante do Senhor parte daquilo que Ele nos concedeu, porque cremos que foi Deus quem nos concedeu. Você crê assim? Amém? Fruto do nosso trabalho é também a bênção de Deus derramada sobre a nossa vida. E junto com os dízimos e as ofertas, também a oferta de mantimentos para a nossa ação social. Vamos cantar. Mais do que tesouros é Cristo, meu bom mestre. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã.
essa linda melodia, pois eu tenho em meu coração plena paz e alegria. Cantarei ao meu Salvador, cantarei sim noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Anjos não conhecem a linda melodia, pois surdas a entoam os salmos por Jesus. Livre, perdoado por Cristo e seu amor, vitorioso eu vivo, cantando em seu louvor. Cantarei ao meu Salvador essa linda melodia, pois eu tenho em meu coração plena paz e alegria. Cantarei ao meu Salvador, cantarei sim noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Deus, por mais um dia que o Senhor nos concede, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, ó Deus, em comunhão com a Tua igreja, ó Deus, adorando e bendizendo o Seu santo nome, ó Pai. Esteja conosco no decorrer desta manhã, ó Pai. Esteja, Deus, com os dízimos e as ofertas aqui lançados no Seu altar, ó Pai. Que todos os recursos aqui colocados, ó Pai, seja para a honra e glória do Seu nome, ó Deus. Que venham alcançar vidas que necessitam, Deus, do Teu amor, do Teu carinho, ó Deus, do Teu cuidado, ó Deus. E o Senhor nos usa, Deus, que o Senhor venha nos usar todos os dias, ó Pai. Que venhamos ser mãos e pés, ó Deus, para levar, ó Deus, o Teu amor para aqueles que precisam, Deus. Para aqueles que precisam da Tua palavra, mas também que precisam, Deus, do alimento, Deus, do dia a dia, ó Pai. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor nos dá, ó Deus, porque o Senhor nos permite participar deste trabalho, ó Deus. Que o Senhor nos guarda, o Senhor nos cuida, o Senhor provê para o nosso lado, Deus. De forma, Deus, que conseguimos também, ó Deus, prover e ajudar os outros, ó Pai. Esteja conosco no decorrer desta manhã, ó Deus. Esteja com a palavra, Deus, que vier trazer aqui em breve, ó Deus. Que o Senhor possa estar falando conosco, Deus. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, amém. A igreja pode sentar. Convido você a abrir a sua Bíblia em João capítulo 17, num dos textos que eu considero dos mais importantes da Bíblia, por se tratar de um momento tão singular e por esse momento singular revelar em muitos sentidos alguns aspectos da relação de Jesus com Deus. João capítulo 17, verso 18. Hoje nós estamos com uma instabilidade em nossa internet e, portanto, a gente está com falhas na transmissão. Mas o pessoal do Zoe já está ali gravando o culto, né? E mais tarde irá, assim que a internet se estabilizar, vai postar o culto lá. Então, se você tiver comunicação com algum irmão que talvez queira estar de casa assistindo e não possa, você pode passar essa informação que, assim que a internet normalizar, o culto vai ser colocado lá para todo mundo poder participar, assistir, né? Depois de uma chuva como essa, como a gente teve, infelizmente, é uma coisa bastante esperada ter essa instabilidade na internet. Deixa eu perguntar uma coisa, enquanto você está abrindo aí a sua Bíblia, João 17, verso 18, se já aconteceu com você uma coisa que já acontece de vez em quando comigo. Você sabe, eu não sei se eu já falei aqui, acho que já, né? Que lá em casa a minha tarefa principal é lavar as louças, né? Eu lavo a louça, toda a louça que se suja na minha casa, ela é minha responsabilidade. Daí eu ter 38 anos de idade e minhas mãos terem 73, porque elas vão envelhecendo ao passo que eu vou lavando louça, detergente e tudo mais. E um belo dia eu fui lavar a louça,
animado, sempre feliz, assobiando, sabe? Sol brilhando, e o Mateus indo lavar a louça como que realiza um sonho, sabe? E vi que não tinha detergente, o detergente acabou. Peguei a chave do carro, fui para o mercado para comprar detergente. O mercado que eu costumo ir, normalmente, numa situação mais rápida assim, é o mercado Super Bom. Não estou fazendo propaganda não, é porque ele é o mais pertinho da minha casa mesmo. E quem frequenta o Super Bom sabe como é que lá acontece. Você entra por uma porta central do mercado, mas você é levado a acessar de fato ao mercado pela direita. E logo que você entra no mercado, você encontra ali as frutas, verduras, legumes. E aí eu passando por ali para chegar ao detergente, pensei, cara, seria bom a gente levar umas frutinhas para casa também. A gente não, eu estava sozinho, né? Seria bom levar umas frutinhas para casa também. Parei lá, peguei uma banana, peguei uma maçã, já fui atrás de um carrinho, porque eu ia para pegar uma coisa só, mas começou a multiplicar. Peguei um carrinho que estava meio abandonado, botei ali e fui seguindo na direção de à frente à esquerda. À frente à esquerda eu passei pelo café. Opa, o pó de café está acabando. Boa, né? A gente costuma fazer isso, né? Peguei o café. Vocês estão percebendo que o mercado está mapeado da minha cabeça, né? Estão percebendo que o mercado está fechado. Não sou sócio não, tá? Nem estou ganhando nada de propaganda aqui. E passo pela parte ali do café e vejo também que seria bom ter um saco de lixo. A gente está se desfazendo algumas coisas da nossa casa. Vou lá pegar o saco de lixo e embaixo do saco de lixo está os panos de chão. Rapaz, nosso pano de chão está muito velho, está todo cansado. Está parecendo o Vasco no final de semana, depois de uma rodada. Vou pegar lá um saco novo, um pano de saco novo. Peguei um pano e fui botando no carrinho. E aí eu pego o meu telefone, mando uma mensagem para a Thaís. Thaís, eu estou aqui no mercado, você precisa de alguma coisa? Ah, não, estou precisando de amaciante, pega amaciante aí. Nosso amaciante acabou. Aí eu vou lá, pego um amaciante e, poxa, de repente levar um mimo, um agrado para o Max seria legal, né? Vou lá na parte dos biscoitos, que ele gosta de alguns biscoitos, pego um biscoitinho e perto dos biscoitos também tem creme de leite. Pô, lá na frente a gente pode comprar um creme de leite para poder de repente fazer um estrogonofe, né? E pego creme de leite. Quando eu pego creme de leite, que é mais lá no fundo, pego um arroz e pego a reta e vejo o caixa lá, poxa, o caixa vazio. Fui no caixa, paguei, entrei no carro feliz pra caramba. Caramba, peguei um caixa sem nenhuma fila. Que beleza. Uma benção, né? Chego em casa, boto as compras. Thaís, eu trouxe não sei o que, trouxe não sei o que lá. Que beleza. Boto as compras do chão. Quando eu levanto, olho para a pia. Vocês já entenderam, né? Do olhar para a pia, eu pego a chave do carro de novo e volto para o mercado. Porque eu esqueci do detergente. Saí por ele. Esqueci dele. Vamos fazer um momento de confessionário agora? Confessionário? Com quem já aconteceu isso? Levanta a mão. Com muito... Eu tô falando de... Ah, Deus. Tô falando de mercado, né? Imagine que isso aconteça em outros assuntos também. Isso poderia ser entendido por algum profissional da psicologia como um sintoma, uma característica do TDAH, não é? Que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Aí eu fiz algumas pesquisas, mandei uma mensagem para a Madeleine para poder falar um pouquinho sobre este assunto. Calma, irmãos, não estou dizendo que você que cometeu esse ato falho igual eu já fiz, que você tem TDAH, não. Eu não estou aqui para dar diagnóstico, tá? Não tenho essa capacidade. Mas, se isso acontece com frequência, recomendo a você procurar um profissional que possa te dar um direcionamento, tá certo? Fazer uma avaliação mais adequada. Mas isso acontece no nosso cotidiano, uma distração, né? Mas com frequência pode ser, sim, uma questão que você possa dar atenção. Tem tratamento, tem
tem uma disciplina médica que vai te ajudar a lidar com isso, mas você precisa procurar a um profissional para fazer isso, tá certo? O que é o TDAH? Características do TDAH: desatenção, dificuldade de manter o foco, distração frequente, esquecimento, mesmo em tarefas de rotina. Mas não só apenas a desatenção, também está relacionado ao TDAH a hiperatividade, agitação constante, dificuldade de ficar parado, sensação de inquietação. Também a impulsividade, ações feitas sem pensar nas consequências, como interromper conversas ou tomar decisões precipitadas. Por que eu estou falando disso, irmãos? Porque nessa nossa busca de tentar entender o tipo de igreja que nós devemos ser, eu, na minha reflexão, fiz um diagnóstico que nós, enquanto cristãos e como igreja, estamos apresentando alguns sintomas de TDAH. Eu vou agora fazer um neologismo aqui, um TDAH espiritual. Por quê? João 17:18 diz o seguinte, vamos lá. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Só isso. Vamos ler todos juntos? Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Irmãos, significa dizer que, enquanto cristãos, enquanto igreja, nós estamos aqui com um propósito. Assim como no meu exemplo, eu saí de casa com um propósito, o detergente, nós estamos aqui como igreja pelas palavras de Jesus com um propósito. Assim como o próprio Jesus estava aqui no mundo com um propósito, tinha um motivo específico para estar aqui, para vir até aqui. O motivo específico de Jesus era a salvação, proporcionar a salvação. Por isso ele esvaziou a si mesmo, deixou a sua glória, tomou a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. E é por isso que ele também entregou-se em sacrifício, e também é por isso que Deus o exaltou e o ressuscitou no terceiro dia. Porque Jesus estava dentro daquilo que era o seu propósito central. Ele não fugiu, ele não se distraiu, ele não se esqueceu. A igreja tem a mesma vocação. Eu e você temos a mesma vocação. São as palavras de Jesus no texto que nós lemos. Nós estamos aqui como quem está sob um envio. Sob um envio. Nós estamos aqui sob uma ordem, sob um chamamento, sobre uma missão, sob uma intenção de Deus. Não fosse essa ordem, esse chamamento, essa intenção, esse propósito, nós não estaríamos mais aqui. Os salvos já teriam subido, os perdidos já teriam sido condenados, e estaríamos vivendo novos céus e nova terra. Ainda estamos aqui porque nós estamos em uma missão. Nós estamos em envio. Todos nós, eu e você, enquanto igreja coletivamente, enquanto cristãos individualmente, todos nós estamos aqui cumprindo um chamado, ou deveríamos estar. Porque qual é a avaliação que eu faço? À medida que Deus nos chama, nós somos transformados pela nossa confissão de Jesus Cristo, pelo batismo e pela vivência, pela transformação espiritual constante que acontece nas nossas vidas. À medida que nós vamos alcançando um certo nível de maturidade espiritual, ao mesmo tempo, nós estamos nos tornando cada vez mais habilitados a praticar esta missão, a colocar ela em prática, a sermos efetivamente parte deste envio, porque nós não podemos colocar este envio em prática despreparados. Nós precisamos estar condicionados. Não faz parte, a princípio, o neófito deste
envio. O neófito é o novato, é o recém-convertido. Ele precisa ainda ser ensinado, ser preparado para poder tomar posse deste envio. Mas uma vez que alcança um certo nível, e não demora muito, porque para testemunharmos de Cristo, não demora muito para que nós falemos da nossa própria experiência com Ele. Uma vez já levemente, ou suficientemente preparados para falar da sua experiência com Deus, nós automaticamente já estamos em missão, em envio. Estamos aqui não apenas para esperar Jesus voltar, estamos aqui para trabalhar pelo seu retorno, porque nós sabemos que a Bíblia diz que o retorno de Jesus está vinculado à expansão do Evangelho, ao alcance do Evangelho, está vinculado a isso. Então nós estamos aqui para experimentar a mesma sensação de Jesus de estar sob ordens. Nós estamos sob ordens. Todos nós, jovem, criança, adulto e idoso, tem consciência de Cristo, já adquiriu alguma experiência de vivência com Ele, está sob missão. O que acontece? Saímos deste envio com um propósito em mente, mas no supermercado da vida, usando essa analogia, nós vamos lembrando de que temos necessidades de outras coisas e nós somos cativados e cooptados por essas distrações. E aquilo que era a nossa razão de existência, razão de jornada primária, acaba se perdendo pelo caminho, acaba ficando prejudicado. É sobre isso que eu percebo. E é por isso que nós voltamos a falar sobre o que tipo de igreja nós devemos ser. Porque não é inesperado, nós humanos fracos, tendentes ao pecado, não é inesperado que a gente eventualmente precise revisitar as nossas origens, o nosso sentido essencial. Porque nós seremos sim pegos pelas distrações e pelos desvios que nos tiram do único propósito para que ainda estejamos aqui. E aí, pensando sobre aquilo que a igreja deveria fazer e está deixando de fazer, eu trabalhei em cima desta reflexão. E eu quero trazer aqui, claro que a gente não consegue pegar todos os sintomas. Lembra que a gente está caminhando numa comparação entre as manifestações do TDAH e com, às vezes, a percepção da igreja. Não são todos os sintomas de um TDAH que são aplicáveis, até porque uma pessoa não necessariamente apresenta todos os sintomas, mas alguns deles, com certeza, eu percebo que as igrejas e os cristãos apresentam alguns desses sintomas. Por exemplo, a própria desatenção, dificuldade de manter foco em nossa tarefa, em nossas atividades, uma distração frequente, esquecimento de compromissos nossos com Deus e de detalhes a respeito da nossa vivência com Deus. Padecemos desse problema do esquecimento em relação à nossa caminhada missionária. Também dificuldade de organização, problemas para planejar, problemas para concluir tarefas. É um problema. Procrastinação, o que é isso? Tendência a adiar tarefas consideradas desafiadoras demais ou entediantes. E também o hiperfoco, que é se concentrar intensamente em algum detalhe, em alguma coisa que lhe interessa mais. Eu vejo que essas que são características do TDAH, elas são fortemente presentes em nós enquanto cristãos, enquanto a nossa relação missional com Deus. Porque precisamos lembrar, nós estamos sob envio. Eu vou falar um pouco mais sobre isso hoje à noite, mas preste atenção nisso. Nós não estamos aqui para formar uma família mais. Formamos família porque faz parte da vida. Mas o casal que tinha como ordenança principal crescer e se multiplicar foi Adão e Eva. Essa era a ordenança maior sobre eles. Crescer, multiplicar-se, administrar tudo aquilo que Deus fez. Nós não estamos mais sob esse comando. O nosso comando é o do testemunho da vida que temos em Cristo. Esse é o nosso comando. Mas faz parte da vida, naturalmente, casar, trabalhar, gerar renda, acumular alguns bens.
Faz parte, ter lazer, ter prazer. Tudo isso faz parte da vida. Não estou dizendo, irmãos, que precisamos abandonar toda a vivência cotidiana para focarmos só naquilo que é igreja. Não é isso que eu estou dizendo. Até porque nós testemunhamos de Cristo em nossa vivência cotidiana. Mas o que nós não podemos fazer é que essa vivência cotidiana seja o objetivo da nossa existência aqui. Uma coisa é ela fazer parte da sua existência. Outra coisa é ela tornar-se a finalidade da sua existência. E a finalidade da sua existência não é ter uma carreira de sucesso. A finalidade da sua existência não é ter filhos e criar os seus filhos e ter a chance de encontrar os seus netos. Essa não é a finalidade da sua existência. Não é por isso que você está aqui. Não é por isso que eu estou aqui. Tenho filhos, agora tenho a Lia, tenho o Vilmax, mas isso não é o objetivo de o Mateus estar aqui ainda. Também não é o motivo de Mateus estar aqui de iluminar todos os dias a vida da Thaís com a minha presença e a minha companhia. Também não é o meu objetivo, embora isso que aconteça. Eu ilumino e abençoo a vida da minha esposa, porque eu sou um cara muito especial, né? Mas esse não é o objetivo da minha vida. Essa é a diferenciação fundamental que talvez o TDAH espiritual cause em nós. A gente vê a beleza de gerar um filho e se apega a isso. A gente vê o desafio de criar um filho neste mundo e a gente se apega a isso. A gente vê a oportunidade de ter uma certa estabilidade financeira, sendo um funcionário público concursado de carreira, a gente se apega e vive em função disso. A gente quer ter algum conforto, proporcionar para nossos pais, para nossos filhos, para os nossos netos, um conforto que nós não tivemos na infância. E a gente não pode se apegar e fazer disso a razão da nossa vida. Não podemos. Isso é importante? É. Devemos deixar de fazer isso? Não. Mas isso não é a centralidade da sua vida. Não é o motivo de você estar aqui. Você não existe para gerar riqueza. Você não existe aqui para gerar família. Você existe aqui enquanto cristão, enquanto discípulo de Jesus, enquanto igreja, para testemunhar do amor de Jesus e da sua salvação para aqueles que ainda não têm. É para isso que nós estamos aqui. As outras coisas vos serão acrescentadas, mas primeiro é o reino de Deus. Vamos falar todos juntos esse texto? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. É isso que o texto está dizendo. Primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça como consequência. As outras coisas serão acrescentadas. Serão acrescentadas. Será parte da sua vida. Agora, pensa só na diferença. Sua família é o centro da sua trajetória. E você eventualmente se dedica à obra de cristã. Isso é uma inversão de valores. Isso é colocar a prioridade errada no lugar errado. A sua vida está em missão. E nesse caminho você constitui uma família. Neste caminho você tem um bom emprego. Neste caminho você pode pleitear uma promoção nesse emprego. Neste caminho você pode procurar adquirir uma casa própria ao invés de morar para sempre no aluguel. Nesse caminho você pode tentar garantir a sua aposentadoria fazendo algumas casas para você ter de aluguel para complementar a sua aposentadoria. Não tem nenhum problema. O problema é você pegar todas essas outras coisas e colocá-las lá em cima. E pegar a missão, o envio de Cristo para nós e colocarmos ele como acessório. Esse é o problema. E é isso que acontece. É isso que acontece com todos nós. Por que o Mateus está falando sobre isso? Primeiro, porque é meu trabalho pensar sobre como nós podemos melhorar enquanto igreja. Mas, Mateus fala sobre isso, estranho falar da gente na terceira pessoa, né? Eu falo sobre isso porque eu percebo que preciso voltar a isso também. Que o povo de Deus precisa saber que o propósito dele estar aqui não é o trabalho, não é a riqueza, não são os filhos, não é eternizar o próprio nome, não é progredir na carreira, não é realizações materiais. O propósito de nós estarmos aqui é o envio de Cristo para testemunharmos da sua glória e do seu sacrifício por nós, para falarmos do pecado que condena o homem. Esse é o motivo de nós estarmos aqui. Agora, eu queria falar em alguns
uns 3 tópicos apenas, sobre outras maneiras dessa distração tomar conta das igrejas. Primeiro, a desatenção quanto à principal doutrina da igreja. A principal doutrina da igreja. Se eu perguntar isso agora, qual é a principal doutrina da igreja? Talvez algumas pessoas dirão, a principal doutrina da igreja é Cristo, é Jesus, e é verdade. Mas existe uma palavra que eu tenho usado com frequência e que ela resume, ela é essencialmente Cristo, mas resume todo o seu ato, todo o seu propósito. A doutrina principal da igreja é o Evangelho. A doutrina principal da igreja é o Evangelho. São as boas novas. Já falei há algum tempo atrás o que é o Evangelho. 3 tópicos para você não esquecer a essência do Evangelho. Precisamos lembrar disso, precisamos saber isso de cor, irmãos, porque quando tivermos oportunidade, nós temos que saber falar. Primeiro, o ato do Evangelho. Jesus existia em forma de Deus, abandonou a sua condição de Deus, abandonou o céu, fez-se carne, habitou entre nós e fez-se servo para servir aos homens. Esse é o primeiro ato. Jesus esvaziando-se, deixando sua glória e vindo se tornar servo aqui. Deus que se torna servo. Deus nos céus que se torna servo dos homens. Ao tornar-se servo, é o segundo ato do Evangelho, ele permitiu-se ao sacrifício, à morte, para a remissão dos pecados. Esse é o segundo ato do Evangelho. Jesus Cristo entregando a si mesmo como sacrifício vivo para a remissão dos pecados. E o terceiro ato, Jesus Cristo sendo ressuscitado por Deus no terceiro dia, tornando-se a primícia do reino dos céus, tornando-se o primeiro dentre aqueles que ressuscitarão na volta de Cristo, na sua própria volta. Esse é o terceiro ato do Evangelho. Jesus Cristo veio ao mundo para dar a vida em nosso favor e para nos levar ao céu um dia. Simples, não é? Muito simples. Essa é a doutrina essencial do Evangelho. Não é a doutrina essencial do Evangelho, da igreja, perdão. Não é a doutrina essencial da igreja tentar convencer o homossexual de que a homossexualidade é pecado. Isso é uma coisa da doutrina da igreja. Mas não é a principal, não é a maior. Também não é a doutrina principal da igreja qual deve ser a característica das igrejas. Se elas cantam mais, se elas cantam menos, se canta música, se canta hino, se culto é 10 horas, se culto é 9 horas. Isso também não é a doutrina da igreja. Também não é a doutrina da igreja tentar ganhar o Brasil para o Cristo, ganhar o bairro São João para Cristo. Essa não é a doutrina da igreja. A doutrina da igreja é o Evangelho, é o ato de Jesus. Eu poderia falar aqui de várias distrações, mas olha só, Gálatas 1, 6 a 10 falando. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou da graça de Cristo para outro Evangelho, o qual na verdade não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a você um Evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema, mesmo um anjo do céu, viu? Como já dissemos, agora eu repito, se alguém está pregando a vocês um Evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar as pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria um servo de Cristo. Sabe o que esse texto está dizendo? Que o Evangelho, que é desafiador, que é confrontador, que exige arrependimento, renúncia, mudança de vida, sacrifício, serviço, esse Evangelho que nos confronta, que nos desconstrói, este Evangelho está sendo sistematicamente substituído por um Evangelho que quer tornar a nossa vivência mais confortável, por um Evangelho que está tentando tirar um pouco das nossas responsabilidades, por um Evangelho que está tentando colocar a nossa necessidade no centro da nossa fé. Nós vemos sistematicamente um Evangelho que nos tira do sacrifício pessoal
e apenas foca naquilo que Jesus fez por nós, e não naquilo que nós devemos fazer em função do que Ele fez por nós. Ficou complicado, né? O Evangelho não termina quando nós somos salvos. O Evangelho continua quando nós nos tornamos mensageiros desse Evangelho. Ele não acaba quando você é salvo. Ele acaba quando Cristo voltar. E até lá nós estamos em missão. O Evangelho continua, nos redimindo e nos usando e nos enviando para Deus redimir a outros. Só que o Evangelho pregado hoje, ele está tentando tornar a nossa vivência espiritual satisfatória. E o Evangelho não tem compromisso com a nossa satisfação. O Evangelho quer nos convidar a um compromisso efetivo com Cristo, como Ele estava comprometido conosco. E todas as vezes que nós nos esquecemos da natureza do Evangelho, de buscar e transformar as pessoas, nós desonramos o que Cristo fez por nós. É exatamente isso que acontece. Todo ato descrito no Evangelho não é porque você é importante ou porque você é especial. É porque você precisa de misericórdia, assim como outros ainda precisam. Só que este Evangelho que nos insta à transformação e ao serviço está sendo substituído por um Evangelho de experiência. Viver uma experiência com Deus, de ter um sentimento de satisfação espiritual. Isso não é o Evangelho. O Evangelho não te transforma uma vez, tem que te transformar todos os dias. Todos os dias é um confronto, é uma batalha. Todos os dias nós somos desafiados por Ele. Todos os dias. Até quando? Até quando chegarmos no céu. Porque enquanto não chegarmos lá, ainda estamos sob a égide do pecado que ainda trabalha e influencia a nossa vivência. Então deixa eu dizer uma coisa que eu já disse. A vivência da igreja não é confortável. A vida do cristão não é de descanso. Não é. Não é. Interessante que todas as vezes que Jesus fez menção à sua jornada missiológica ou enviou a outros, em vários momentos Jesus anunciou e avisou: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quando vocês forem levar o meu evangelho, o mundo vai rejeitar vocês. Todos os avisos a esse respeito estão dados. Mas como o desconforto, como o trabalho, desgaste, cansaço, são coisas que nós evitamos e fugimos, quando esse desconforto, esse trabalho, esse cansaço é em função do Evangelho, nós também estamos fugindo. Esse é o grande problema. Porque a vida cristã não é para ser confortável. Ah, mas a Bíblia diz que Jesus convida todos os que estão cansados e sobrecarregados, porque Ele vai nos aliviar. Sim, Jesus está falando sobre as cargas e os pesos de uma vivência sem Ele. Agora, estamos falando de uma vivência com Ele que tem um propósito, que está em missão, e está em missão em terras hostis. Neste mesmo texto de João 17, ele diz: eu não sou do mundo como eles também não são. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do maligno. Nós não estamos a passeio, nós estamos a trabalho. É simples, parece difícil, mas é simples. E somos levados a pensar que estamos aqui para desfrutar. Não estamos aqui para desfrutar. Nós não podemos nos distrair com isso. A segunda coisa é a perda do foco da missão. Mateus 28, 19 e 20 diz, todo mundo conhece: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.
Uma pergunta que é cabível aqui é: neste versículo, qual é a grande comissão? Alguém dirá, pastor, o versículo todo. Não. Este versículo tem um coração, tem um centro. E as outras coisas derivam dela. Qual é o centro da comissão? Batizar. Alguns vão dizer, é batizar, pastor. Morte para o mundo, nova vida para Cristo. Batizar é o centro da comissão. Não, talvez é ensinar. Falar das coisas que Jesus fez, falar das coisas que a espiritualidade exige, a mudança de vida. Ensinar é o centro da missão. Irmãos, eu digo para vocês que nem batizar e nem ensinar. O centro da missão é ir. Batizar e ensinar é como esse ir acontece, mas o centro da missão é ir. Assim como um dia Deus chamou Abraão para ir, assim como um dia Deus chamou Moisés para ir, assim como um dia Deus enviou Jesus para ele vir, o centro da nossa missão é ir. Mas ir aonde? A todo lugar, a todas as direções. Para fazer o quê? Testemunhar de Jesus Cristo, batizar essa pessoa que aceita a mensagem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinar a ela o que é ser um discípulo de Jesus. Mas o centro da missão é ir, não é ficar. O centro da missão é ir e não permanecer. O centro da missão não é erguer uma cidade, é peregrinar. A missão é ir, não ficar. E no ir, batizar e ensinar. Não há batismo e ensino se você não vai. Por isso nós devemos encontrar maneiras de irmos a todas as ruas do bairro, a todos os recantos da cidade. A pergunta que tem que inquietar o nosso coração é: como nós podemos ir? Quais seriam as melhores maneiras de nós irmos? Essa é a grande pergunta. Porque ir a gente sabe que precisa. Mas como? Como vamos? Quando chegarmos lá, saberemos o que temos que fazer: levar as pessoas ao batismo e fazer delas discípulos de Jesus. Lá a gente sabe. Mas como vamos? Irmãos, tudo o que a gente faz na nossa igreja pretende, agora, nesse momento, pretende potencializar esse ir. E todo mundo aqui, todas as áreas, precisam pensar neste sentido. Como ir? Como a MCM precisa ir? Como os homens precisam ir? Como as crianças precisam ir? Como os embaixadores precisam ir? Como as mensageiras precisam ir? Como a recepção precisa ir? Como o zoio precisa ir? Como a música precisa ir, como todas as áreas dessa igreja precisam ir. Todos nós temos que ir. Ir aonde? A todo lugar. Mas como ir? Fazer do quê? A gente tem colocado algumas estratégias em prática, porque a gente não tem que ir também de qualquer jeito, né? Tem que ter estratégia, tem que ter um plano, tem que ser uma coisa contínua, organizada, porque desorganizado e tarefa inconclusa é sintoma de TDAH. Você se esqueceu, você se perdeu. Ir como? Podemos ir, por exemplo, como pequenos grupos. Sabe por que a gente insiste tanto em pequenos grupos na igreja, irmãos? Porque a gente tem que ir. Não, a gente não tem que ir para a casa dos crentes. Nós temos que ir para a casa dos não crentes. Você concorda comigo? Que pequeno grupo que tem lá no Cisne Branco, está mais perto das pessoas que moram no Cisne Branco do que esse templo aqui? Vocês concordam comigo? Que lá está mais perto do que aqui? Você concorda que o pequeno grupo na casa da irmã Ana Lúcia está mais perto daquelas casas, daquelas ruas do que o nosso templo aqui? É uma estratégia. O templo é importante, mas muitas pessoas nunca irão no templo de primeira.
Talvez a maioria delas. Mas irão na sua casa se você convidar. Por isso o pequeno grupo é uma estratégia importante, porque é uma maneira de nós irmos. Futuramente, nós vamos implementar um outro projeto, chamado Casas de Paz. Já estou avisando aqui, em breve a gente vai falar mais sobre ele. É uma outra maneira de nós irmos. E nós não vamos parar de fazer coisas que nos levem até o ir. Fazer um musical de Páscoa na igreja é também ir. Ah, mas não acontece na igreja? Por enquanto, sim. Vou falar para vocês do meu plano. Meu plano. Não é o tipo de coisa que eu costumo falar. As coisas que eu penso lá na frente mesmo, 10, 15 anos à frente, eu não falo muito, para não parecer assim pretensioso. Mas eu vou dizer para vocês qual é o meu objetivo em fortalecermos o alto de Páscoa aqui. Nós precisamos fazer um alto de Páscoa aqui, com qualidade, com excelência, cada vez mais, para que a gente se aproxime o máximo possível de uma condição técnica, expertise, para que um dia o alto de Páscoa não mais aconteça aqui. O ideal e o nosso objetivo é que o alto de Páscoa aconteça na praça. Mas eu já trabalhei em tipos de eventos assim. São muito difíceis. Tem que construir uma estrutura, tem que ter uma certa organização, tem que ter um certo método de trabalho bem desenhado, porque se a gente for ir para fazer mal feito, é melhor não ir. Nessa proporção, a gente tem que se preparar. Nós estamos aqui nos preparando. Mas fazer um teatro na igreja é uma maneira de ir. Porque a pessoa às vezes não aceita ir para um culto, mas aceita ir para um teatro. Então é uma forma de ir. É diversificar a nossa linguagem evangelística. Falamos pregando, damos testemunho, falamos por teatro. O objetivo é ir na Praça do Bairro, na Praça das Águas, lá no centro de São Pedro. Um dia a gente chega lá. É lá que eu estou mirando. É aqui que eu estou mirando. Isso é ir. Por que ter embaixadores e mensageiros na igreja? Eu já perdi as contas de quantas vezes eu vi isso. Um menino da igreja se torna embaixador. Os embaixadores começam a fazer um futebol. Aí o menino que é embaixador leva um amiguinho para o futebol. Sabe o que acontece? Esse amiguinho fica na igreja. Aí o amiguinho fica na igreja. Aí eventualmente tem atividades na igreja de embaixador que os pais do amiguinho vêm. Com o testemunho do amiguinho em casa e com a vinda dos pais aqui, eventualmente, essa família toda é ganha para Jesus. Eu estou falando isso do ponto de vista de embaixador porque é do meu ponto de vista. Mas isso naturalmente acontece, eu vi acontecer também nas mensageiras. Não com futebol, mas com outra atividade. Mas a mesma logística. São organizações missionárias. Essas organizações não estão aqui para cuidar do seu filho. Essas organizações não estão aqui para você deixar o seu coração em paz. Essas organizações estão aqui para ensinar as crianças a fazerem missões, a serem missionárias, a irem desde os 8 ou 9 anos. No caso das mensageiras, eu acho que desde os 5 aqui no caso. É para isso que isso existe. Tudo na igreja precisa pensar sobre isso, sobre o ir. Nós não podemos parar de ir. Nós não podemos parar de pensar em formas de sair. Vou te dizer, sabe como é que as igrejas têm se notabilizado recentemente? Há muito tempo atrás, nós vimos no Fantástico, uma vez, a Cristolândia aparecendo lá. Vocês lembram disso? Cristolândia no Fantástico, muito legal. Se eu não me engano, foi quando contaram até a história da bruxa da Cracolândia, não foi? Contaram a história da bruxa da Cracolândia, aquela transformação de vida extraordinária. Uma vez. Não me lembro de outra, se tivesse me perdoe, mas eu não me lembro de outra ocasião que alguma ação evangelística ou alguma ação missionária tenha sido veiculada nas mídias. Recentemente teve a carreta missionária junto com a Convenção Batista Brasileira.
então temos duas. Mas a carreta missionária estava atrelada à Assembleia da Convenção. Foram reportagens análogas, né? Agora eu te pergunto, quantas notícias de igrejas dando vexame acontecem semana após semana? Recentemente nós acompanhamos à distância uma igreja que entrou em uma disputa interna por causa de suas filiais. E não ficou notável aquela disputa porque era uma disputa de controle, por controle. Ressaltou aos olhos. Todo mundo teve que testemunhar aquela batalha vexatória por controle, por poder, por recurso. Não vou dizer o nome porque não é necessário. Outras se notabilizando porque os seus grandes líderes, alguns até chamados de apóstolos, caíram em desgraça. Pessoas famosas que eram membros dessa igreja, indo a podcast dizendo o quanto estavam decepcionados com aquele líder, o quanto que ele fez mal, o quanto que o ambiente da igreja era opressor, quanto de chantagem emocional e espiritual eles não viveram. Isso está diuturnamente nos jornais. São ou não são sintomas de que a igreja se perdeu no caminho? Claro que eu estou aqui generalizando. Mas se a maioria estivesse fazendo coisas como a Cristolândia, com certeza isso falaria por si só. Mas o que acontece com mais frequência são igrejas que estão cometendo atos que evidenciam o seu desvio de foco. Claro, existem esses casos escandalosos, mas existem outros. Outros que não são escandalosos aos olhos, mas são escandalosos à luz da Bíblia. Igrejas que deveriam ir, mas não estão indo, estão ficando, estão esperando, não estão indo. Eu não tenho responsabilidade nenhuma sobre essas igrejas, eu tenho sobre essa aqui. Preciso ir com vocês e levar vocês a irem. Esse que é o ponto. A última coisa é o ponto do hiperfoco. O hiperfoco são igrejas que até falam de coisas boas, importantes, mas só falam daquilo. E toda a existência daquela igreja gira em torno daquilo. Por exemplo, igrejas que falam sobre batalhas espirituais e expulsão de demônios. Existem batalhas espirituais? Existem. Existem demônios a serem expulsos? Existem. Mas esse deve ser o hiperfoco da igreja? Absolutamente não. O foco da igreja é o evangelho. A expulsão de demônios é uma consequência, não o ato principal. Assim como a prosperidade é o hiperfoco de muitas igrejas. Nós não estamos aqui para prosperar. Segundo a Bíblia, nós estamos aqui para, se necessário, entregar tudo. Se necessário, entregar tudo. Porque nós não acreditamos em acumular bens aqui, porque nós sabemos que a prata e o ouro são corroídas, são consumidas, são perecíveis. Nós estamos aqui para juntar tesouros aonde? Mas existem igrejas hiperfocando nas bênçãos, nas prosperidades. Muitas pessoas constroem a sua fé a partir das bênçãos que Deus concede. Mas a fé não é resultado de bênção recebida. A fé é resultado de convicção, mesmo que percamos tudo o que temos. A fé permanece. Igrejas que hiperfocam em manifestações do Espírito, falar em línguas, profetizar, e o Evangelho ao lado. Igrejas que hiperfocam em experiências transcendentais, visões, sonhos, revelações. E o Evangelho? Se der, a gente faz. Muitas igrejas que hiperfocam em identidade denominacional, porque somos isso, devemos ser isso. E o Evangelho? Ao lado. Muitas igrejas que hiperfocam em organização, em institucionalidade. E o Evangelho? Nós vamos ver várias maneiras das igrejas focarem
em algo que é importante, mas é secundário, e deixarem o evangelho para quando der para fazer. Não é isso que nós estamos aqui para fazer. Como fazer todas as coisas convergirem ao evangelho? É a pergunta que nós temos que responder. Como fazer com que todas as coisas nas nossas vidas convirjam ao evangelho? Essa é a pergunta que temos que responder. Como fazer com que tudo que você faz convirja para o evangelho? Quero concluir, irmãos, e já para a gente cantar e passar ao momento da ceia, dizendo que a igreja deve ter clareza da sua maior e mais essencial doutrina, o evangelho. É isso. A nossa maior e mais essencial doutrina é o evangelho. De noite nós vamos ler um texto, de noite, que eu não vou lembrar o endereço de cabeça, do apóstolo Paulo, dizendo o seguinte, está na mensagem da noite: nada mais me fiz saber diante de vocês, a não ser o evangelho da graça de Deus. Paulo estava dizendo, eu não preciso saber de mais nada, eu não preciso falar de nenhum outro assunto, eu não preciso demonstrar conhecimento sobre nenhuma outra área, apenas do evangelho. É isso que eu pretendo apresentar a vocês, diz o apóstolo Paulo. A igreja precisa focar no evangelho, que é a síntese da nossa missão. A igreja deve ser fiel e constante em ir, fazendo discípulos, batizando. Nós, eu e você, gerando novos discípulos de Jesus. A igreja deve manter-se fiel ao seu foco principal. Tudo pelo evangelho. Repete comigo. Tudo pelo evangelho. Mais uma vez. Tudo pelo evangelho. Em nome de Jesus. Tudo pelo evangelho. Tudo pelo ir. Tudo pela missão. Quem nos enviou foi Jesus. Quem enviou você foi Jesus. Outras coisas são importantes, mas a mais importante é o evangelho da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos cantar? Convido as mensageiras do Rei, as mensageiras do evangelho, para virem hoje aqui a brilhantar de maneira muito especial a nossa ceia. Convido também os pastores para que estejam comigo. A estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só. Te sinto aqui. A vida é mesmo assim. São tantas aflições, eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido do ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim. São tantas aflições que eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro que onde eu sou me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido do ventre da
Ninguém ficou sem receber um dos elementos? Só levantaram uma das mãos. Ninguém ficou sem receber. Convido as mensageiras a retornarem e vamos seguir cantando ao Senhor. Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, deu graças e eu disse: este é meu corpo, que é dado em favor de vós. Fazer isso todas as vezes em memória de mim. Irmãos, a ceia acontece recorrentemente para não nos esquecermos de ir. Nós estamos celebrando o ir de Jesus. Nós estamos celebrando a obediência de Jesus. Nós estamos celebrando o compromisso de Jesus com a missão dada pelo Pai para Ele. Seria incoerente de nossa parte celebrarmos a sua memória sem estarmos comprometidos com Ele, como Ele estava comprometido conosco. Diante deste compromisso de ir, comamos o pão. Semelhantemente, ele tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes em memória de mim. O ato de Jesus se tornou uma aliança conosco. E é o que está dito também em Mateus 28, no verso 20. E eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele estará conosco em nossa obediência ao ir. Com essa aliança, com esse compromisso renovado em nosso coração, de irmos em seu nome, bebamos o cálice. Vamos cantar só as vozes do refrão. Prostra-me diante da cruz. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu se rasgou.
se acabar. Se você crê, cante com força. Estarei seguro, pois sei que amas, pois sei que amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Minha gratidão a Deus pelas mensageiras. Parabéns, meninos. Né, irmãos? Lindamente. Lindamente. Com a mesma eficiência dos embaixadores, mas com mais beleza, é claro, né? Parabéns, meninos. Vocês podem se assentar. Muito obrigado, viu? Nos despedimos agora, irmãos, com alegria no coração, pelo que Cristo fez por nós. Insisto para que você esteja conosco à noite. E agora, após o culto, temos a reunião de líderes, muito breve. Será muito breve mesmo. E que Deus te dê um domingo abençoado. Obrigado também aos pastores pela colaboração. E que Deus possa te dar um domingo na presença e na paz de Cristo. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, seu Filho, e as consolações do teu Santo Espírito sejam sobre todos nós, hoje e eternamente. Amém.